pessoa de TI pode muito em seus efeitos. Eu estava ali tentando liberar ali o PowerPoint, estava funcionando, e na mão do Rodrigo, ele veio aqui e falou, foi. Gente, bom dia a todos. Estou muito feliz também de estar aqui de volta com vocês, mas a gente precisa dar uma pausa em várias partes da nossa vida, e eu consegui, junto com a minha família, dar uma pausa por 15 dias aqui nas atividades da Urbanova. E aí eu já estava sem pregar e fiquei agora mais 15 dias sem pregar, então hoje a minha pregação tem que compensar as outras pregações que eu não fiz. E eu queria dizer que você vai embora hoje a 1h da tarde. Brincadeira. Eu estava sem voz, ontem eu estava mais sem voz ainda, aí um amigo meu me deu um conselho. Ele falou assim, olha, toma muita água e durma antes das 18 horas. Durma cedo, pare de falar depois das 18 horas. Depois ele disse assim, não discuta com a esposa. Eu segui à risca os conselhos que ele me deu. Mas ainda não funcionou muito ainda, minha voz ainda não está muito boa. Nós vamos falar sobre esse tema aqui, desacumulando as dores do mundo. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, que são as dores do mundo. E o que nós podíamos fazer para aliviar as dores um dos outros, para tornarmos essas dores menos tensas, que elas não fossem dores tão pesadas, assim, tão difíceis de suportar. Essa é a minha intenção nessa manhã. Eu vou falar por pouco tempo aqui sobre isso, sobre como nós poderíamos fazer para aliviar as dores um dos outros. Tem um texto bíblico, é claro, não precisa abrir, se você quiser você pode acompanhar aqui comigo, um texto bem pequeno, Gênesis, capítulo 20, versículo 17, diz assim, portanto, essa parte de cima está errada, gente, estava mas considere só essas duas últimas linhas aqui, tá bom? Aqui é de uma outra mensagem. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. E orou Abraão a Deus, e sarou Abimeleque, a sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Tem um momento em nossas vidas, e muitos momentos, em que nós precisamos orar por nós mesmos. Às vezes uma luta que você está passando, uma adversidade qualquer, em que você precisa ajoelhar e clamar por si próprio. E a impressão que eu tive, muitas vezes em que eu tive que fazer isso, não sei se é a impressão de vocês também, é que das vezes em que eu tive que clamar por socorro para a minha vida ou para a minha família, a impressão que eu tive foi que foram as piores orações que eu fiz. As orações mais sem fé que eu fiz foram as orações que eu tive que fazer para mim mesmo. Eu não sei se alguém aqui já teve essa impressão na sua caminhada com Cristo. Da última vez eu tive isso de uma forma bem nítida. A minha filha estava no hospital e estava fazendo alguns tratamentos ali no pronto-socorro, porque ela estava com dificuldade de respirar, e por diversas vezes eu deixei a Carol sozinha ali com ela e fui andar pelo hospital para falar com Deus. E eu pedia para Deus para que aquela situação fosse revertida, e quando eu voltava para encontrar a Carol, ela continuava, a Ana Júlia continuava com as mesmas dificuldades respiratórias. E eles fazem um procedimento lá que são 3 baterias com uma medicação bem pesada para que a respiração possa voltar ao normal.
E nos intervalos dessas baterias de medicamento, eu saía e falava com Deus. E quando eu voltava, a impressão que eu tinha era de que não tinha adiantado absolutamente nada. As orações que eu fiz, que eu poderia dizer que foram as piores orações que eu fiz, foram as orações que eu fiz para mim mesmo. As orações que eu tive sensação de que, nossa, eu nunca vi uma oração tão sem fé. Foram as orações que eu fiz comigo mesmo, para mim mesmo. E ao mesmo tempo eu me lembrava de orações que eu fiz para outras pessoas. E eu percebo que eu percebia que quando eu orava para outras pessoas, minhas orações parecia que tinha mais fé. Eu clamava com mais fervor. Podia até acreditar que a pessoa iria ser curada instantaneamente. Eu tenho um amigo que alguns meses atrás, a sogra dele estava internada e estava na UTI e estava em coma. E ele pediu para que eu fosse lá visitar. E ele não era cristão, ele não era evangélico. E eu pensei comigo, olha, um dos motivos que Deus tem para fazer um milagre aqui agora, eu pensando comigo, é porque ele não crê. Mesmo assim, sem crer, ele me chamou. Mas ao mesmo tempo, era uma senhora de mais de 80 anos e estava em coma por semanas, meses, sem abrir o olho, sem fazer nada. E eu entrei ali naquele hospital e eu só tinha uma razão para pensar que Deus podia fazer algum milagre, porque ele não cria. E aí então, quando o médico tinha acabado de dar a informação para ele sobre o estado dela, eu falei para ele, vamos orar? Ele falou assim, ora e você? E aí eu orei. Irmãos, eu não sei o que aconteceu durante a minha oração, mas aquela mulher já fazia 3 semanas ou mais que não abriu os olhos. E durante a minha oração inteirinha, ela ficou com os olhos abertos. E ele se encheu de alegria com aquilo, eu não tive muita confiança ainda. No dia seguinte, ele me disse que ela tinha saído do hospital, ela tinha morrido. Mas eu tinha orado com muita fé ali naquelas circunstâncias. Eu comecei a me lembrar que quando eu orava pelos outros, eu orava com fé. Mas que quando eu precisava orar por mim mesmo, parecia que a fé tinha me escapado. E esse texto que nós vimos aqui, de Abraão, Gênesis 20, 17, que diz que orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, sarou a sua mulher e as suas servas, de maneira que elas passaram a ter filhos. Quando Abraão faz essa oração pela a esposa de Abimeleque, pelas servas da casa de Abimeleque, e ele ora para que o ventre dela seja curado, para que ela possa ter filhos, e Deus ouve a oração de Abraão, ele cura a mulher de Abimeleque, e ele cura as servas de Abimeleque, de maneira que elas voltam a ter filhos. Abraão tem em casa uma esposa que não consegue ter filhos. Tem noção disso? Tudo bem, nós conhecemos a história revelada, nós sabemos que capítulos seguintes visitou o Senhor a Sara e ela teve filho. Mas vamos olhar essa história calçando as sandálias de Abraão. Naquele momento em que ele ora para a mulher de Abimeleque ser curada e ter filhos, e ela é curada e tem filhos, a sua esposa não pode engravidar. E é aí que eu tenho a impressão, eu não quero afirmar isso, porque não tem como eu afirmar isso, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho a impressão que as nossas orações têm mais poder quando ela é feita para outros, do que quando nós usamos ela em favor de nós mesmos. Eu tenho essa impressão. Eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que nós não fomos chamados para orarmos por nós mesmos, mas nós
fomos chamados para orarmos um pelos outros, como diz Tiago no capítulo 5, orai um pelos outros. Nós costumamos se alegrar muito daquele versículo que diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração do justo tem poder. Mas quando você vai para esse versículo, o contexto dele é o contexto da intercessão. Talvez a oração nossa que tem mais poder seja a oração que nós fazemos não por nós mesmos, mas pelo nosso próximo. Orai um pelos outros. Abraão, ele ora para as servas de Abimeleque, e ela é curada. E naquela situação, naquele momento da história, naquele exato momento da história, ele com certeza já tinha orado diversas vezes para sua esposa, ele tinha a promessa, mas ela ainda não tinha recebido o milagre. E Abraão pode ser que se viu em uma situação parecida com essa que eu estou dizendo para vocês, em que ele sente que a oração dele faz mais efeito para a vida dos outros do que para a sua própria vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, quando Jesus Cristo está crucificado, talvez seja justamente esse o sentimento que ele teve. Os escribas e os sacerdotes estão dizendo ali: salvou aos outros e não pode salvar a si próprio. Então Abraão orou para que outras mulheres pudessem ter filhos, e agora ele não consegue orar para que a sua esposa tenha filhos. E a sensação que nós temos quando nós oramos pelos outros, e a sensação que nós temos quando nós oramos por nós mesmos, é essa: é de que a nossa oração tem mais efeito quando ela é feita para o outro, e não quando ela é feita para nós mesmos. A Bíblia tem N exemplos de pessoas que clamaram por si próprias e foram socorridas. Eu não estou dizendo que a sua oração para você mesmo não tem nenhum efeito. Eu estou dizendo que parece, nós temos a impressão de que a nossa oração tem mais poder quando ela é feita pelos outros. Tiago diz no capítulo 5, orai uns pelos outros. E aí faz todo o sentido fazer parte de uma igreja. Por quê? Em qual lugar nós temos pessoas orando um pelas outras? Se nós formos considerarmos o mundo, e aí me permita fazer essa dicotomia entre mundo e igreja, no mundo aí fora não tem ninguém orando por ninguém. Se a oração que tem mais poder for de fato, não a oração que eu faço por mim mesmo, mas a oração que eu faço pelo meu irmão, eu preciso estar na igreja para que eu tenha irmãos que possam orar por mim. Em outras palavras, eu preciso das suas orações, e eu quero orar por vocês também. E você é responsável por interceder pelo seu irmão, e o seu irmão é responsável por interceder por você. Em qual ambiente nós poderíamos praticar o que Tiago diz no capítulo 5? Orai-vos um pelos outros, se não na igreja. Existem coisas nas nossas vidas, existem bênçãos que Deus quer nos dar, mas são bênçãos que nós vamos receber só quando tiver mais alguém orando com a gente, pelaquilo que nós precisamos. Porque nós fomos chamados para orarmos um pelos os outros, nós fomos chamados para interceder um pelos outros. Se somos chamados para orarmos um pelos outros, a igreja, ela faz todo sentido. Às vezes, em algum pedido de oração, nós temos a oportunidade de fazer algum pedido de oração num grupo pequeno, como nós fazemos lá na casa do Ronaldo, no Geran. E às vezes a gente não coloca alguma oração ali que a gente precisava que alguém orasse por nós. E essa é a maior bobagem que nós fazemos.
Porque tem muito poder quando alguém ora por uma necessidade nossa. O elo da comunhão da igreja chama intercessão. O que nos une um ao outro é eu saber o que o outro passa, para que eu possa orar por ele. E juntos nós possamos seguir em frente. Mas nós somos muitas vezes tentados a ter uma aparência, a projetar uma aparência de que está tudo bem. E poucas vezes abrimos os nossos corações para contar as nossas dificuldades. E todas as vezes que nós mantemos as nossas dificuldades, as nossas lutas escondidas em nossos corações, temos poucas pessoas intercedendo por nós naquele problema. Porque ninguém tem o direito de ser um adivinho e saber o que você está passando. E das muitas vezes em que te perguntaram, está tudo bem? E você disse que estava, sendo que não estava, você talvez perdeu a oportunidade de ter alguém intercedendo pelo seu problema. Tem um filósofo chamado Hemingway que ele dizia o seguinte: ser ou não ser? A questão do nosso tempo hoje não é ser e não ser, é ser ou parecer. O que nós vamos escolher? Ser ou parecer? Todas as vezes que você escolhe parecer, e você esconde isso dentro de você, aquilo vai acabando com os seus ossos, diz as Escrituras. Quando eu me calei, os meus ossos se secaram. Eu não estou dizendo que você tem que contar os seus problemas para todo mundo, mas algumas pessoas têm que saber de fato o que você passa. Escolha as pessoas certas, escolha as pessoas que não vão se sentir felizes com a sua dificuldade, mas as pessoas que vão orar por você. Porque a impressão que eu tenho é que as nossas orações pelos outros têm mais poder do que a nossa oração por nós mesmos. E aí eu queria lembrar desse versículo de Jó, que é um versículo clássico, está terminando o livro de Jó. Jó falou com Deus diversas vezes sobre as suas lutas, mas no capítulo 42, no versículo 10, diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele fazia o quê? Quando ele orava pelos seus amigos. Ou seja, quando ele, apesar da sua luta, quando ele deixou de pensar em si próprio. Porque se tem um egoísmo que podia ser justificado na nossa vida, é o egoísmo quando nós estamos na luta. Ou seja, na luta eu vou pensar em quem? Eu vou cuidar de mim mesmo. Mas diz o texto que Deus muda a história de Jó quando ele passa a orar pelos seus amigos. Quem sabe a situação que você está passando ainda não mudou, porque você só sabe orar por ela e você não consegue orar por mais ninguém diante do sofrimento que você está vivendo. É necessário, mesmo diante das nossas feridas, mesmo diante das nossas circunstâncias escuras, ainda assim tirarmos um pouco os olhos de nós e orarmos pelos outros, porque outras pessoas precisam de nossa oração. E eu creio que se eu estiver orando por alguém, ainda que essa pessoa não saiba, C.S. Lewis diz que a melhor maneira de você dizer eu te amo para alguém é você orar por essa pessoa em oculto, de forma que você não vai necessitar que ela te devolva algum aplauso. Então a nossa oração é uma demonstração de amor, a nossa oração pelos outros. Muitas vezes as nossas orações, elas estão diminuídas, podíamos dizer assim. Oramos poucos, porque não temos pessoas no nosso coração para lembrarmos delas. Porque se você for orar e você começar a lembrar das pessoas da sua família, das pessoas, seus amigos que não são salvos, a sua oração vai durar mais. Muitas vezes estamos orando pouco porque estamos orando por nós mesmos. E por nós mesmos, muitas vezes, a sensação que temos é que a nossa oração não vale quase nada. Pelo menos, irmãos, pela salvação de pessoas próximas a nós, nós não deveríamos perder
jamais essa intercessão da memória. Nós temos que sempre estar orando por pessoas próximas de nós, parentes, amigos que conhecemos, para que Jesus Cristo possa se revelar a eles. Há alguns anos atrás, eu orava por 3 pessoas para que elas pudessem receber Jesus como Salvador. E eu tive a oportunidade de ter essas 3 pessoas, ver essas 3 pessoas recebendo a Jesus como Salvador. Nós temos que orar pela salvação das pessoas. Se nem isso a gente tem feito, é muito complicado. Hoje na minha carteira eu tenho o nome de 2 pessoas que constantemente eu lembro delas em oração e peço para que o Senhor se revele a elas, para que elas tenham um conhecimento de Jesus Cristo como Salvador e sejam salvas. Tem um pensador cristão, André Murray, que ele diz o seguinte: existe um mundo com milhões perecendo, sendo a intercessão sua única esperança. Quanto amor e trabalho são comparavelmente em vão, porque há tão pouca intercessão. Existem milhões de pessoas que precisam ser salvas, e nós precisamos interceder por elas. Se a intercessão fizer parte da nossa oração, nós vamos gastar mais tempo com Deus em oração, quando nós orarmos uns pelos outros. Eu queria terminar colocando algumas coisas aqui mais práticas. Crie uma rotina para que a oração seja incluída nessa rotina. Na década de 50, um médico, cirurgião plástico, que ele lidava com pacientes que tinham tido membros amputados, ele percebeu que muitos daqueles pacientes que tiveram o membro amputado, depois de aproximadamente 21 dias, eles já conseguiam lidar com a sua vida sem ter que contar mais com aquele membro. E daí alguns neurocientistas, psicólogos e outras pessoas que estudam a mente humana entenderam que 21 dias é o tempo médio que você precisa para colocar alguma atividade na sua rotina e fazer com que aquela atividade se torne um hábito. Ou seja, se você não tem o costume de orar, por exemplo, na hora de deitar, se você conseguir fazer isso religiosamente mesmo, por 21 dias, tem uma grande chance de depois do 21 dias, no 22º dia, você automaticamente passa a fazer aquilo. Como um radar, você freia quando vê o pardalzinho e acelera depois e sua mente nem se deu conta que você fez isso. Porque virou uma rotina, virou um hábito na sua mente. Então alguns estudos dizem isso, talvez alguns levem 60 dias, outros levem a vida inteira, mas é necessário criarmos uma rotina. Pense na sua vida hoje, em qual momento você poderia colocar ali um momento de intercessão na sua rotina, se é o momento que você chega no trabalho, se é o momento que você entra no carro, se é o momento que você vai almoçar, não sei, mas considere essa possibilidade de colocar algum período de oração na sua rotina e faça isso religiosamente por 21 dias, para que se torne um hábito. Segunda coisa esteja atento ao seu redor. Às vezes Deus está te chamando para orar por uma criança dentro do metrô que está chorando e você só sabe reclamar da criança que está chorando. Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Alguém pode estar precisando de oração. Toda ambulância ligada que você ouve o som enquanto está no trânsito é um pedido de oração para você. Você pode dizer ao Senhor ali naquele momento no carro: Senhor, eu não sei quem está ali dentro, mas abençoa, Pai. Nós temos que ter uma vida constante de oração. Tessalonicenses, no primeiro livro de Tessalonicenses diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Ora, como que eu vou orar sem cessar se eu preciso trabalhar, comer, fazer um monte de coisa? Só tem uma forma de nós orarmos sem cessar: se nós não deixarmos de orar entre os períodos de oração. Então, quando eu não estou orando naquela minha forma de orar, seja no meu quarto fechado, seja de olhos fechados, de joelho no chão, eu continuo falando com Deus durante todo o meu dia.
eu continuo tendo o percebimento de que Deus está comigo durante todo o meu dia. E eu fico atento, porque a qualquer momento alguém ao meu redor pode estar precisando de uma oração. Orar uns pelos outros. Terceira coisa é tenha um caderno de oração. Tem um teólogo do século XVIII muito conhecido chamado George Miller. E ele tinha cadernos de oração. E ele fazia 3 colunas nos cadernos de oração. Na primeira coluna ele colocava a data. Na segunda coluna ele colocava o descritivo da oração, o pedido de oração. E a terceira coluna ele deixava reservada para colocar a data que Deus respondeu. E quando ele morreu, acharam na casa dele centenas de livros, centenas desses cadernos. E foram contar. E dizem os historiadores que estudam a biografia de George Miller que ele tinha mais de 50.000 orações respondidas por Deus. Porque nós temos um Deus que responde orações. Quem sabe isso possa te ajudar. Você ter um caderno e escrever lá do lado esquerdo a data que você pediu, no meio, quando você pediu, e no final, a data que Deus respondeu você. Nós temos que fazer alguma coisa para conseguirmos colocarmos isso em prática. Depois, uma coisa que eu aprendi com o pastor Maurício é não deixe nenhuma intercessão para depois. Muitas vezes o culto estava acabando, algum cumprimentava o pastor Maurício e dizia: pastor, eu queria que você orasse pelo meu filho que está desempregado. Ele não falava para a pessoa assim: ok, eu vou orar, eu vou lembrar de orar. Não, ele chamava alguém que estava ali, eu, Rodrigo, Dorival, alguém que estava ali, e nós abraçávamos ali e orava naquele exato momento pelaquela pessoa. Tenha isso como alvo e você vai ser desafiado grandemente. No dia que eu coloquei isso como alvo na minha vida, eu não vou deixar nenhuma oração para depois. E eu fui para a empresa com isso na minha cabeça: eu não vou deixar nenhuma oração para depois. Enquanto eu estava trabalhando, eu ouvi uma gerente na empresa, uma pessoa com um cargo muito alto, que poucas vezes me cumprimenta com sequer um bom dia. Ela dizia: eu liguei para o meu esposo para ele me buscar porque eu estou com uma dor de cabeça, eu não estou aguentando trabalhar hoje. E eu me intrometi na conversa e perguntei se eu podia orar por ela. E eu orei por ela naquele exato momento. Porque nós não podemos deixar intercessões para depois. Se você sabe de alguém que precisa de oração, ore naquele momento. Última coisa, use a tecnologia. Eu estava lá com a Ana Júlia internada e eu tive alguns amigos que eles gravaram uma oração e mandaram para mim. Isso faz todo sentido para quem está do outro lado. E é uma coisa que eu faço também. Às vezes quando eu ouço alguém que está precisando de oração, eu já pego ali naquele momento o WhatsApp e gravo uma oração e mando para aquela pessoa. Experimente fazer isso com alguém e você vai ver que a oração do justo pode muito em seus efeitos quando ela é uma oração intercessória. Quando eu oro pelos outros. Nós podíamos até dizer: quer ser abençoado? Ore pelos outros. Não, mas nossa motivação não é uma motivação egocêntrica. Eu não vou orar pelos outros para que eu seja abençoado. Eu vou orar pelos outros porque eu creio que eles podem sair dessa situação. Amém? Amém. Eu vou passar para o Rodrigo. Nós vamos fazer um pequeno período aqui de oração. Para que, se alguém tiver algum pedido, possa falar e nós vamos orar. Que Deus possa abençoar. Nós vamos orar, fazer os nossos pedidos de oração aqui. Vamos ficar em pé?